Noite do dia 1º de maio, uma data muito importante para Santa Rosa, porque faz um resgate histórico. A história do Cabo Weber, o herói santarrosense, escrita pelo coronel Vladimir Fernando Dalla Costa Ribas. É um livro que conta a história de um personagem que deu nome a escolas e avenidas em Santa Rosa, mas que poucos conhecem a origem. Esse livro conta essa história. Conta, resgata essa história, tá? Ele traz para a comunidade um personagem que morreu há 77 anos atrás e que pouco é conhecido sua história. Então buscamos resgatar isso aí para que as pessoas saibam que nós temos em Santa Rosa um herói de guerra, um herói que deu a sua vida para nos legar a liberdade. Morreu na Itália, onde a Força Expedicionária Brasileira ela combateu, que é os campos da Itália. Então ele deu a sua contribuição, o Brasil deu sua contribuição e o nosso Cabo Weber deu também a sua maior contribuição, que foi a sua vida. Ele que participou da Batalha de Montese, que foi uma das mais violentas da Segunda Guerra Mundial. Na Itália, sim, foi. Para o Brasil foi uma das maiores, foi a primeira batalha mais sangrenta, porque o fogo que foi colocado em cima daquela cidade, que era o último bastião, né, fez com que, vamos dizer assim, ela se tornasse e fosse denominada a mais sangrenta. Tereza Christensen é historiadora e ex-secretária de Cultura do município de Santa Rosa. E professora há longos anos de magistério. E esse momento aqui, fala um pouco pra gente. Isso é muito importante, né? Nós estamos fazendo um resgate histórico de uma figura que foi importante, né? Faleceu na guerra, que simplesmente tem lá a imagem dele na praça, mas ninguém sabe quem é. As pessoas passam, vão embora. E isso aqui é muito importante, porque esse livro, a palavra escrita, ela segura, ela guarda, enquanto é só na conversa, vai embora. Mas a palavra tem o dom de segurar. Daqui a 50 anos ou mais, alguém está falando do Cabo Weber a partir desse livro escrito, né? Exatamente, pode agora ser um objeto de consulta nas escolas. Nós que transitamos pela principal avenida de Santa Rosa, que leva o nome dele, nem imaginamos às vezes. Não sabemos. É um ato heróico também do major, do coronel, escrever uma obra como essa. Nossa, brincadeira. Eu sei o trabalho que dá, porque eu já escrevi 19 livros. E fico muito feliz que isso está se realizando hoje, tá? Acho que a valorização da nossa história, principalmente o registro dela, é muito importante, né? Nós deixamos as pessoas ir embora, os fatos acontecerem e nós não tomarmos conhecimento disso e não aproveitarmos o conhecimento que essas pessoas têm. E o registro desse livro, o que conta é que é uma história que muitos não conhecem ou não conheciam. Então o fato de trazer à tona uma história de um santarrosense que nos representou na Itália durante a Segunda Guerra, isso é fantástico, né? Então essa valorização da nossa história, documentar isso para que gerações futuras entendam um pouco do que se passou com personagens nossos aqui, locais, é de fundamental importância. Secretária de Educação de Santa Rosa, Lili Zimmermann, que momento especial para a nossa história. Com certeza, é um momento muito especial poder compartilhar esse momento. É mais uma obra que é lançada através da história para colaborar com toda a cultura de todas as pessoas que têm interesse, então, de conhecer essa história, de quem participou da guerra, toda a referência que teve, então, o Cabo Weber, que representou o nosso município e tantas as pessoas que deram sua vida em favor da pátria. A gente fica pensando aqui já na próxima Feira do Livro. Obras como essa vão trazer ainda mais encantamento para o evento. Com certeza vão engrandecer o evento, já está confirmada então a participação com uma referência, mais um lançamento. Então, esta nossa Feira do Livro que está sendo organizada para o mês de agosto deste ano. Ex-prefeito Vicínia, Santa Rosa já homenageia o soldado através de avenidas, escolas, inclusive a escola que leva o nome do Cabo Weber foi inaugurada no seu mandato. Exatamente. Eu quero te dizer que eu fiquei muito emocionado aqui hoje, porque de alguma forma eu recapitulei 2015, quando eu era prefeito, em que aconteceu aquele evento magnífico na celebração dos 70 anos do fim da Guerra Mundial, que certamente é um evento que emociona todas aquelas pessoas que de alguma forma
assistiram, participaram ou tiveram familiares, né, que participaram, e no Brasil quantos que perderam a vida lá, inclusive, como é o caso do Expedicionário Weber. Então, aqui estavam familiares de todo o Brasil. E o Coronel Ribas, que à época acho que era Major Ribas, né? Mas enfim, ele já era o comandante aqui na região, fez aquele evento fantástico. E essa iniciativa da publicação dessa história que resgata a vida do expedicionário Weber, do Cabo Weber como é chamado, porque ele era expedicionário porque participou da expedição no Brasil à Itália, onde se combatia justamente os aliados, combatiu a Alemanha e a Itália, que a Itália até aquele momento estava unida com o Hitler, né? O Mussolini com o Hitler fez aquela ligação, eu diria assim, bandida, triste para a história da humanidade. Então eu estou feliz de participar desse momento. Recebi o livro autografado e estou levando ele para casa muito feliz, porque ele vai ficar na minha estante, vai ficar para os meus filhos, netos, e eles também aprenderem a valorizar os homens e as mulheres, as pessoas que se doaram, que se entregaram, para que hoje tivéssemos e tenhamos um Brasil melhor, um Rio Grande melhor e uma Santa Rosa melhor. Capitão Aberg, o senhor é da reserva do 19º aqui em Santa Rosa e fez um trabalho também de pesquisa desses pracinhas que saíram da região para a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. No comando do Coronel Beregaray, eu era assessor dele, pessoal, e ele determinou que eu fizesse um levantamento de todos os pracinhas. Havia o registro na unidade já, mas não se tinha o histórico deles. Então, naquele momento, eu comecei a visitá-los, em todos que moravam nessa região aqui, que estava sob comando do Coronel Beregaray. Comecei lá de Tenente Portela e vim vindo, visitando todos eles. Eu acho que era em torno de 16, 18, e fui até Cândido Godói. Nesse intervalo, nesse espaço, eu visitei todos. Foi feito o histórico de todos eles, está registrado em 2 volumes dentro do regimento, mas um levantamento assim, um histórico sucinto da vida deles, do que aconteceu lá e da vida deles. Foi isso que realmente a gente fez. E hoje o lançamento aqui de um personagem bem específico, que foi o Expedicionário Weber. É um momento muito especial para a história de Santa Rosa. Exatamente. O Expedicionário Weber, justamente, ele não consta desse histórico que foi feito, desse levantamento, uma vez que ele já não estava mais conosco. Mas ele foi e continua sendo para nós sempre um grande herói. Clayton Martin, Café Pequeno, mais um com a sua assinatura. Mais um com a assinatura da Café Pequeno, felizmente. Como eu digo sempre, a gente cumprindo com o papel de difusão cultural na nossa região, dentro da nossa proposta, que é de ter uma editora que valoriza o escritor local, que valoriza a literatura local e regional, no caso, dentro daquilo que é a nossa proposta real, e circulando sempre com um conteúdo peculiar. Por exemplo, aqui hoje, é um conteúdo que resgata a história do Cabo Expedicionário Weber. Expedicionário Weber, avenida principal de Santa Rosa. Mas quem foi Expedicionário Weber? Por que esse nome? Que vem a ser nome também de uma escola em Santa Rosa, que vem a ser nome de uma alameda em Santa Rosa. O pai do Expedicionário Weber também é nome de rua em Santa Rosa, que é Pedro Weber, na Vila Winkelmann. E essa história e essa gente que tem uma profunda ligação com Santa Rosa, quem foi, afinal de contas, o Weber? Bom, expedicionário brasileiro, lutou na guerra e morreu em combate na Itália, morreu em combate, de fato, na Itália, no dia 14 de abril de 45, pouquinho antes da guerra terminar. Por que é tão peculiar isso? Porque nós temos isso em Santa Rosa e na região. Mas nós temos em Santa Rosa e na região uma colônia muito forte de italianos, de alemães, de russos, de poloneses, mas alemães e italianos. E o Cabo Weber, sendo um alemão, de origem alemã, um brasileiro, mas de origem alemã, indo para a Itália lutar contra os alemães. Peculiar, por quê? Porque nós estamos defendendo, ele estava defendendo a nossa pátria e o sentimento de
este é o meu território, esta é a minha liberdade, nós estamos defendendo a liberdade como um todo. O senhor esteve na Itália pesquisando essa história para um documentário, que essas informações estão contidas nesse livro, e conversou com colegas pracinhas que eram amigos muito próximos do Cabo Weber. O que eles contam daquela data fatídica? Olha, foi o início, foi o primeiro dia de combate, foi o dia 14. Então, os combates, eles prosseguiram até a liberação da cidade até o dia 18. Então, o primeiro dia foi um dia de combate exaustivo, de grande poder de fogo. Tanto é que o próprio Cabo Weber ele foi atingido por uma granada de morteiro, aonde ele e o companheiro dele vieram a morrer. Até pelo poderio, porque aquilo lá, como eu te falei, ele era o último bastião. Então, os alemães eles estavam guarnecendo aquela posição com todo o seu poderio, com unhas e dentes, não podiam abrir mão daquele local. Mas, então, perderam. A FEB teve um papel importantíssimo nessa conquista e conseguiu tomá-la no dia 18 e 19. Hoje o senhor está com um uniforme muito peculiar. Esse era o uniforme usado naquela data? Sim, esse aqui é um uniforme do Exército Norte-Americano. Os pracinhas tinham o seu uniforme específico para a época, que era bem diferente deste uniforme. Este uniforme ele foi também disponibilizado aos pracinhas, ao Exército Brasileiro, por conta das condições diferenciadas que era das tropas, até para elas padronizarem. E não sofrer fogo amigo? Também por isso, até porque o nosso fardamento era um fardamento modelo francês e que se assemelhava ao do exército alemão. Então, no próprio desembarque do primeiro escalão, os integrantes da FEB foram confundidos com prisioneiros de guerra alemães. E tudo isso está nesse livro que foi lançado aqui no Sesc Santa Rosa, nesse dia 1º de maio, numa noite muito especial. Parabéns pela obra. Obrigado, Leandro. Obrigado por ter participado aqui. É importante a gente resgatar essa história. Nós temos um personagem que é um herói. Nós vemos outros países que reverenciam seus heróis, que valorizam aquelas pessoas que se entregaram ou que deram parte da sua vida ou a sua juventude, para garantir a sua liberdade, a sua vida, E nós temos um herói aqui em Santa Rosa, então, e precisa ser resgatado. O senhor é militar, não do Exército, o senhor é militar da Brigada Gaúcha. Isso, eu sou oficial da Brigada Militar, coronel da reserva da Brigada Militar. E a aproximação que eu tenho vamos dizer assim, com essa história dos pracinhas é porque meu avô, Alfredo Luiz Dalla Costa, era ex-combatente. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial e ele foi no 5º escalão da FEB. E ele também lutou no mesmo regimento que o Cabo Weber, o 6º Regimento de Infantaria. O seu pai, diferente do Cabo Weber, teve a sorte de retornar ao Brasil. Não, o vô ele retornou. O vô retornou e veio, e retornou, no caso, para a sua vida normal. Ele era colono, então ele voltou para o interior de Santa Maria e voltou às lides da agricultura. Daí, portanto, essa história pode ser toda acompanhada nesse livro, que nós temos imagens aí. Está disponível aqui numa livraria de Santa Rosa. Magia das Letras. Magia das Letras aqui em Santa Rosa. E também vai estar disponível, possivelmente, na Feira do Livro de Santa Rosa de 2022. Isso mesmo, Hoje recebemos o convite e estaremos presentes. Parabéns e sucesso. Obrigado, Leandro. Um prazer aí por ter feito essa cobertura. Muito obrigado.